Eu concordo em alguma coisa. Eu concordo, mas aí me faz pensar numa situação seguinte. Você fala, por exemplo, de outros países, Aham, onde a gente tem uma mão de obra especializada que ganha mais, isso. mas aí eu caio numa estrutura comum. Que, por exemplo, mesmo nesses países, não me interessa qual país é, ou qual é o tamanho do rendimento dele, a estrutura financeira, a estrutura física ali da cidade é a mesma. Então ali também você vai ter um supermercado com um atendente de balcão, você vai ter um motoboy andando na rua do mesmo jeito. Você entendeu isso? Entendi. Assim, não é porque lá tem mão de obra especializada, lá tem pessoas como aqui também tem, porque aqui a gente também tem mão de obra especializada. Se você cai no Uber, por exemplo, tem um monte de Uber que é engenheiro. É esse que é o problema. Você tá ligado? É esse que é o problema. O Não engenheiro... é mão de obra especializada, a gente tem. Mas isso então, aqui. tem que ter empresa pra gente trabalhar. É. Porque o cara se forma e trabalha de Uber aqui, e o cara se forma num país que tem uma indústria grande, uma empresa grande, por exemplo, Volkswagen, vai trabalhar de engenheiro na Volkswagen. Por quê? Porque o Brasil não tem uma Volkswagen. A gente não tem uma empresa nacional de carros, e a que a gente teve, que é a Gurgel, foi sucateada e deixada de lado. Inclusive, tem uma outra oportunidade agora, que é a Lecar. Vocês conhecem? Não, a Lecar não, a Gurgel eu conheci muito. Sim, Foi esse é o fato Fábio que Gurgel. é uma empresa automobilística brasileira que está crescendo, já está projetando seus primeiros carros, de carros elétricos. Isso aí precisa de... Ela já perdeu a fábrica para a BYD, semana passada. A BYD chegou e falou, ó, vou comprar essa fábrica aqui. Aí a Lecar, não, eu vou comprar e tal, só que a BYD tem muito mais dinheiro, o Estado não protegeu, deixou a deriva, e aí a Lecar perdeu a fábrica da Ford lá da Bahia. Então... O que a gente tem que entender é assim, beleza, as funções básicas de serviços mais básicos, elas vão continuar existindo, né? Elas vão estar ali, elas são essenciais para a sociedade. A questão é que os países fazem? Eles automatizam essas funções, então você vai no Japão, não tem caixa, é aqueles caixas automáticos, a grande maioria é assim. Tudo bem, precisa de uma educação, precisa de uma estruturação, mas esses serviços mais básicos, eles vão cada vez sendo mais automatizados. Por exemplo, frentista. O frentista é um ótimo exemplo. A maioria dos países não tem frentista. Por quê? Porque aquilo ali é uma mão de obra pouquíssimo especializada. Obviamente que aqui no Brasil a gente tem a tradição, é algo importante, mas o cara que é frentista aqui no Brasil é justamente porque não tem emprego e também não tem educação, porque deveria ter mais ensino, para trabalhar de engenheiro, de administrador e tal. Então os países, eles vão manter esse serviço, só que a grande massa, né? Você pega um trabalhador médio, foi o que eu falei, no Brasil ou vai ser esse cara do serviço mais básico, ou vai ser um agricultor, que também é importante para nosso desenvolvimento nacional e tal, só que ele não tem a especialização e a mão de obra especializada que tem os caras da Europa, que trabalham com indústria e tal, e que justamente pegam os produtos que o Brasil vende, sofistica ele e vende de volta pra gente. E aí, obviamente, que eles são mais ricos que a gente. Então, assim, e eu não tô falando, eles estão errados e tal. Eles estão fazendo o que dá certo pra eles. A questão é que a gente tem que começar a fazer também. A gente tem que pegar o nosso café e transformar numa cápsula e vender super caro. A gente tem que pegar o petróleo é o mais foda de todos, que o petróleo, a gente vende o petróleo bruto e compra refinado, sabe? A gente tem que investir massivamente em refinaria pra gente refinar esse petróleo e vender por mais caro. A gente já comprou uma refinaria, não dá certo pra gente isso. Não é o suficiente. A gente comprou uma refinaria, porra, né? Não sabe fazer isso, comprar refinaria. Aí que tá. O Japão também não sabia produzir carro. Depois de 26 anos, eles conseguiram. Então é muito mais... E aí que entra o Estado. É um investimento de longo prazo e muitos anos de planejamento até dar certo. A gente não tem outra opção. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa agir. Se a gente deixa a deriva, a gente vai continuar igual os outros anos que a gente sempre teve aqui no Brasil, que é a renda média, né? Que a gente precisa escapar. Então, minério de ferro é a mesma coisa. O Brasil vende minério de ferro bruto, que é uma das principais exportações do Brasil, acho que é 20%. Todos os países compram minério de ferro do Brasil. Primeiro, indústria siderúrgica, transforma em aço e depois transforma em carro. Então, assim, é isso que dá riqueza. Não tem como a gente escapar. Pô, você sabe se o Canadá trabalha o nióbio deles? O nióbio? Trabalha. Porque eu sei que o Canadá produz só tipo 5% de nióbio do mundo. E só com esse nióbio eles mantêm quase que toda a estrutura deles funcionando com lucro. Vamos puxar. Assim, tem uma parcela muito considerável, especialmente pelo número, mas o Canadá também tem bastante indústria de serviços, né? Serviços canadenses e tal, são muito sofisticados. Mas sim, o nióbio, se o Brasil pegasse esse nióbio, investisse, fizesse um planejamento para vender o produto que é derivado do nióbio, isso dá muito, mas muito dinheiro. Muito dinheiro. É o maior do mundo, hein? Isso, em reservas de nióbio. É igual os países da Arábia Saudita e tal. Eles pegaram o petróleo, falaram, mano, vamos refinar esse petróleo e vender. Eles não vendem o petróleo bruto, eles vendem refinado. E por isso você vai andar na rua da Arábia Saudita, tudo limpo, tudo certinho, apesar de ter vários problemas, né? Ser uma ditadura, não tem como fugir. Eles têm riqueza, né? Até por que o governo já não patrocina já? Que o governo tem uma grana e tem... Brasileiro?
Só não faz o investimento necessário para, Porque não tem interesse. Para beneficiar os produtos que a gente tem. Porque produto, matéria-prima, cara, nenhum país do mundo tem a quantidade que a gente tem, sabe? E diversidade e quantidade, que a gente não tem só um produto, a gente tem muitos produtos. A gente tem terra arável, muita quantidade. Recursos naturais. Só que existe um conceito econômico que chama teoria da abundância, que está ligado com a doença holandesa. O que é isso? A Holanda, ela descobriu o gás natural, acho que foi nos anos 70, mais ou menos. E aí eles falaram, não, gás natural tem muita reserva e tal, vamos só investir nisso aí. Expandiram a reserva de gás natural. E aí, quando acabou a reserva, eles empobreceram, né? Eles tiveram um problema aí. Então, esse também é o problema da Venezuela, em algum sentido. Também tem alguns... petróleo lá também. O petróleo. Mas isso acontece muito na África. Então, a África é cheia de recurso natural e eles não investem nesse recurso natural. Eles vendem a preço de banana para a Europa sim pega o produto e revende de volta para a África muito mais caro. Então, às vezes, é meio que uma armadilha. Você fica acostumado com aquele produto do jeito que tá, não sofistica ele, e se depende do mercado, ele não vai ser sofisticado, e aí fica nesse ciclo vicioso. Então, você perguntou isso, por que o Brasil não investe? Porque as elites do Brasil, e até mesmo o povo, não vota nos políticos, ou não tem o direcionamento dos políticos que querem realmente desenvolver esse tipo de questão. No Brasil, não tem como fugir de Ciro Gomes, que é o cara que mais fala disso. Ah, mas o Ciro é isso, o Ciro é aquilo, ele tem ideia errada. Tem, mas o cara quer sofisticar a indústria. Ele quer pegar o produto brasileiro e sofisticar. Ah, vai dar certo, vai dar errado. A gente só tem essa tentativa. Porque se você deixa só pro mercado fazer, ele vai ser engolido por fora. E a gente já deixa pro mercado só fazer por muitos anos. E a gente vê que não deu nada, né? Que é o período do que a gente chama de neoliberalismo. Que é a corrente econômica que a gente estuda no Brasil, que veio aí dos anos 90 e tal. O Collor era muito assim, o FHC também. Você vê, teve crescimento? Teve, mas não mudou a realidade, porque a gente continua vendendo produto de baixo valor agregado. Enquanto a gente continuar vendendo esses produtos, a gente não vai conseguir escapar da armadilha da renda média. O Brasil vai ser um país de renda média, porque a gente não é um país de renda baixa, igual a África, que tem muitos problemas, mas a gente é renda média. A gente não chega a ser rico. Para ser rico, tem que vender esses produtos. Ou pode ser serviço, tecnologia, mas não importa, tem que ser algo de alto valor. Você acha que a gente tá sendo sabotado? Lá de fora, isso aí? Não. O que acontece? Por exemplo, é bom que você tocou nesse ponto. Olha só que interessante. Quando o Brasil se tornou independente, a rainha, o rei da Inglaterra, que eu esqueci o nome agora qual que era, mas acho que é o Charles II, conversou lá com os diplomatas brasileiros e falou assim, a gente reconhece sua independência, se você deixar o imposto de importação zerado. Aí eles falaram, tá bom. Por quê? Porque a Inglaterra quer vender produto pro Brasil. Os ingleses querem isso. Inclusive, a tarifa foi zerada por muitos anos. A tarifa de importação dos Estados Unidos foi 40%. É abismal. Eu tenho um gráfico que eu separo sempre, que é assim, gigante, assim, o Brasil aqui embaixo e os Estados Unidos lá. Ou seja, os Estados Unidos falou, a Inglaterra é expert em manufatura. Eles caras sabem fazer manufatura como ninguém. Eles estão há 100 anos fazendo isso. Isso em 1800, né? Eles já estão quase 100 anos de Revolução Industrial. O que a gente vai fazer? A gente vai proteger a nossa indústria. Quando ela estiver grande, a gente se abre. Foi isso que eles fizeram. O Brasil não. O Brasil lambeu a bota da Inglaterra e falou, tá bom, a gente reconhece e tal, vamos deixar zerado. E vinha produto industrializado. E o Brasil vendendo commodity. Os Estados Unidos foi esperto nesse sentido e falou, não. A gente vai proteger, e aí quando a gente estiver grande, a gente compete de igual para igual pra Inglaterra. Porque se a gente abre, eles vão entrar. Então, assim, os países, eles têm interesses, assim. A Inglaterra sempre foi a favor do livre mercado porque ela já era industrializada. Então, pra ela tá ótimo. Todo mundo se abre aí, vocês compram nossos produtos industrializados e vão vendendo matéria-prima. Já os outros países não, se protegeram. Então, vai ter essa interferência. Outra interferência muito interessante. Quando o Brasil começou as negociações da Petrobras, chegou empresários norte-americanos querendo comprar uma parte dela. O Getúlio Vargas falou... É nosso, amigão. Petróleo é nosso. Porque se compra, eles pegam todo o petróleo, manda lá pros Estados Unidos. Aí você fala, tá errado, tá certo. É o que os países fazem. As grandes potências, que são imperialistas, elas não são imperialistas só politicamente. Elas são imperialistas economicamente, socialmente. Elas mandam no mundo. E veja que Estados Unidos faz isso, né, obviamente. A China faz isso. A China vai no Congo e compra o cobalto do Congo. Chega lá, usa o cobalto, especializa e vende pros outros. Então, os países têm interesse. Aí a questão é muito mais a gente falar, não, chega, a gente agora vai mandar na nossa economia, a gente vai sofisticar nossa produção e a gente que vai vender. Foi o que a Coreia do Sul fez, foi o que a China está fazendo. Então, os entes externos têm pressão, né? E eles vão dar ofertas muito interessantes ali. Pô, a gente vai comprar ali e tal, a gente vai dar o produto pra vocês, assim, fazer algum acordo, um negócio. Só que no longo prazo vai ser uma merda. Todo o capital vai escoar pra eles, né? Todo o centro do capitalismo vai pra lá. Então, assim, a Ford aqui no Brasil, legal, gera emprego e tal. Mas todo o capital que a Ford gera vai pros Estados Unidos, é taxado lá e é reinvestido lá. Então...
É por isso que eu acho que tem uma sabotagem externa, assim, sabe? Os caras Pode se bancando pra manter aquele cara no poder ali, porque enquanto aquele cara tá no poder, o problema existe, enquanto o problema existe, dá dinheiro pra eles, e os caras só vão saqueando aqui. Porque a gente sabe que se a gente... Você tem toda a razão, se a gente fechar, né, e desenvolver aqui dentro, cara, a gente vira uma potência, Tanto velho, é... uma potência. É muito legal pegar o caso da Coreia. A Coreia era um dos países que mais recebia subsídio dos Estados Unidos. Por quê? Pô, tem a China do lado, comunista. Tem a Coreia do Norte no norte, os comunistas. Vamos dar dinheiro pra eles. Eles começaram a dar dinheiro, tal. Aí eles viram que as indústrias sul-coreanas estavam se desenvolvendo. A Hyundai tava começando a crescer e falaram, puta que pariu, e agora? Vamos tirar. E aí teve quase que um corte absoluto do subsídio. Os Estados Unidos parou de dar dinheiro pra Coreia, só que já era tarde demais. Agora a Hyundai tava indo pros Estados Unidos e roubando o lugar da Ford. Roubando o lugar da GM, da Chevrolet. Então, assim, o tiro saiu meio que pela culatra também. Porque os Estados Unidos, o que ele quer? Ele não quer, os Estados Unidos quer que todo mundo seja pobre. Não. Ele quer que o país ali tenha um certo grau de desenvolvimento, mas que não compita com ele. Com ele. Quer proteger o dele, pô. Ele quer proteger o dele. Como todo país rico é nacionalista. Eles colocam o interesse deles na frente dos outros. Os países pobres, infelizmente, são subjugados pelos outros. E veja, eu falo isso, mas eu sou capitalista, são as regras do jogo. A questão é, o que a gente vai fazer em relação a isso? A gente pode ficar só, abrir as pernas e deixar vir as empresas e mandar o capital pra fora, ou fazer as nossas próprias empresas. São duas escolhas. Infelizmente, aí a pressão internacional existe? Existe. Mas a questão é que quem manda no Brasil de verdade tá cagando pra se o brasileiro tem mão de obra especializada ou não. Ele quer vender o produto dele. E a grande parte dessa elite é o agronegócio e o sistema financeiro. Pra eles, pros bancos, pro Itaú, pro Bradesco, tá ótimo. Taxa de juros a 15%, 12%, tá ótimo. Eles vão pegar um monte de juro. Agora, pro pequeno empreendedor que quer pegar um empréstimo pra abrir o negócio dele, pra indústria que quer expandir, é horrível.